E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de famosos que não envelheceram muito bem e hoje são quase reconhecíveis. Então passe um pó compacto e roda a vinheta. Lonnie Wilson foi uma top model muito famosa por conta da sua beleza, sendo a queridinha das marcas multimilionárias. Ela também ficou conhecida por ter tido um relacionamento com o ator americano Jeremy Jackson, que fez uma série de sucesso nos Estados Unidos chamada Baywatch, ou como ficou conhecida aqui no Brasil, SOS Malibu. Namorado bonitão, cheque. Dinheiro no bolso, cheque. E uma beleza invejável, cheque. A musa loira vivia um sonho americano, porém nem todo o dinheiro do mundo a livrou de um mal que afeta toda a sociedade. A ex-beldade, que já foi modelo internacional, agora está em situação de rua. Segundo o jornal The Sun, em 2016 ela sofreu um colapso nervoso e não conseguiu mais trabalhar. A partir disso, a ex-estrela se afundou no mundo das substâncias ilegais, gastando tudo o que tinha para sustentar o seu vício. Perdeu seu apartamento por não conseguir quitar suas dívidas e passou a viver na rua. Segundo a própria Lonnie, ela não pode morar em um lugar fixo por estar sendo perseguida. Suas histórias parecem fictícias, pois a antiga musa do biquíni acredita que existe uma organização tentando capturá-la. Provavelmente seja um delírio causado pelo abuso de ilícitos. Ao ser entrevistada, ela disse que está bem desse jeito e que não quer a ajuda de ninguém. Quem curte um suspense sabe que O Iluminado é um dos filmes mais premiados desse gênero, sendo um clássico do cinema. O longa foi ao ar em 1980 e tem o Jack Nicholson no papel principal e sua esposa é interpretada pela atriz Shelley Duvall. Quem nunca viu aquela famosa cena que ele está quebrando a porta com um machado enquanto a mulher grita desesperada do outro lado: Here's Johnny! Mesmo com uma carreira premiada em 2022, a atriz resolveu se aposentar e se mudou de Hollywood para um sítio no interior do Texas, levando uma vida cuidando dos animais e plantando hortaliças orgânicas. A ex-estrela ficou anos reclusa sem dar as caras, até que em 2016 ela reapareceu em uma entrevista totalmente diferente, com muitas rugas e um pouco acima do peso. Além disso, o seu estado mental não parecia muito saudável, pois apresentou alguns delírios durante suas respostas. O próprio apresentador do programa se dispôs a ajudá-la com um tratamento médico, que não se iniciou porque a mulher não quis dar entrada nos papéis. Porém, depois de 20 anos sem trabalhar, ela voltou a fazer um filme em 2022 que se chama The Forest Hill. E aparentemente está tudo bem com a icônica atriz. Nos anos 80, a Kathleen Turner chamava atenção por onde passava, mano, já que era uma das principais atrizes da década e, claro, também por conta de sua beleza. Além de fazer sucesso atuando, ela também é conhecida por ter emprestado sua voz sensual para dublar a personagem Jessica Rabbit. Só que algo terrível a tirou da frente das câmeras: uma artrite reumatoide que quase destruiu sua carreira como atriz. São anos e mais anos lutando contra essa doença. Talvez por isso a aparência de Kathleen mudou tanto, já que por conta do seu problema, ela precisa tomar corticoides bem fortes, o que a deixa acima do peso. Quem foi fã da musa do cinema dos anos 80 e 90 mal consegue reconhecê-la hoje em dia. A mulher abandonou o cinema de vez e hoje atua apenas no teatro, além de dar aula na Universidade de Nova York. Cara Delevingne é uma modelo que chamou atenção pela sua beleza em 2009 e chegou a ganhar diversos prêmios por conta de sua desenvoltura nas passarelas, até começar na carreira de atriz. Os filmes mais conhecidos em que participou foi Cidade de Papel de 2015 e Esquadrão Suicida
em 2016, onde ela interpretou a vilã feiticeira. Porém, infelizmente, a renomada atriz e modelo passou a usar aquilo que acabou com a carreira de vários artistas de Hollywood. Ela se envolveu com substâncias ilícitas. A aparência da top model deixou todo mundo chocado quando alguns vídeos começaram a circular na internet. É praticamente impossível reconhecer a moça que atualmente está com 30 anos de idade, mas aparenta ser bem mais velha. A família de Cara diz que infelizmente a dependência da atriz está tomando conta da sua vida e estão estudando colocá-la em uma clínica de reabilitação. Pois é, meu filho, nunca entre nesse mundo, porque muitas vezes é um caminho sem volta. Vá fazer esportes, estudar, jogar videogame, porque a vida é bela demais para se jogar fora. E largar mão de ser besta. A Rosana é uma cantora que fez bastante sucesso durante os anos 80 e 90. O seu maior hit foi a música O Amor e o Poder. Você conhece? É aquela bem assim: como uma deusa você me mantém. É muita melodia. Ela sempre foi considerada uma cantora muito bonita e talentosa, porém após um tempo, a musa desapareceu dos holofotes. Quando reapareceu na mídia, chamou mais atenção por conta da sua aparência do que por causa da sua música. Grande parte do público disse nem ter reconhecido a cantora devido à quantidade de cirurgias plásticas que ela fez ao longo dos anos. Atualmente, ela está com 68 e por mais que não aparente ter essa idade, seu rosto não parece muito natural, estando bem diferente de quando ela atingiu as paradas de sucesso. Bridget Fonda foi uma atriz extremamente popular durante os anos 90. Sobrinha da também atriz Jane Fonda, ela fez parte de alguns filmes de bastante sucesso, sendo conhecida principalmente por ter participado de O Poderoso Chefão 3 e também Jack Brown. Apesar disso, diferente de sua tia, ela resolveu parar com a carreira de atriz e se aposentou das telonas bem cedo, ainda em 2003. Depois da decisão, Bridget viveu uma vida longe dos holofotes e quando reapareceu, estava completamente irreconhecível, principalmente se comparada aos seus anos gloriosos como sex symbol de Hollywood. Caracas. Hoje ela vive reclusa em um rancho e resolveu desaparecer das produções de Hollywood para cuidar do filho. Com 58 anos, a ex-estrela atualmente se define como uma simples dona de casa e não tem planos de voltar a atuar. Essa deve ter conseguido juntar um bom pé de meia, né? Ou pelo menos mandou bem nos investimentos para conseguir se aposentar tão cedo. Barrett Oliver foi um jovem ator mirim que começou sua carreira nos anos 80. Ele fez um monte de filme e talvez o papel mais famoso tenha sido de Bastian em História Sem Fim. Mas ele também fez outras coisas que ficaram famosas, tipo o Incrível Hulk de 81 e Super Máquina de 82. Tudo indica que o jovem começou a se afastar das produções cinematográficas por ter se aproximado da Cientologia, que é a mesma religião do Tom Cruise. Muitos achavam que ele seria um daqueles garotos prodígios e futuro galã dos cinemas, porém seu último filme é de 89 e depois ele abandonou a vida de ator e passou a se dedicar apenas à sua fé e também à fotografia. Já tem anos desde a última vez que Barrett foi visto em público e ele estava irreconhecível. Meu Deus. O último vídeo do ex-ator mirim foi feito em 2016 e se me dissessem que se tratava da mesma pessoa, eu nunca iria acreditar. Kate Holmes foi uma atriz que ficou famosa nos Estados Unidos por conta de uma série de televisão que passou por lá. Mas em 2006 o mundo inteiro soube quem ela era, por conta do seu casamento com o galã Tom Cruise. Apesar de continuar trabalhando com atuação,
Em 2012, ela se afastou um pouco dos grandes trabalhos, por conta de seu divórcio com um ator que não envelhece nunca. A imprensa da época começou a prestar atenção nas mudanças de aparência que Kate estava sofrendo e levantou-se a suspeita de ela ter um distúrbio do sono, além de especulações sobre seu envolvimento com substâncias ilegais. Seu último trabalho nas telonas foi em 2020 e hoje a ex-artista se dedica ao mundo da moda como estilista. Muitas pessoas consideram Janice Dixon a primeira supermodelo do mundo, algo que hoje em dia é normal, né? Com nomes tipo Gisele Bündchen e Naomi Campbell. Tudo estava indo bem, até a modelo ficar praticamente viciada em procedimentos estéticos. Dessa forma, a musa acabou se transformando em outra pessoa com o passar dos anos. Para piorar a situation, em 2013, Janice declarou falência e não conseguia manter as plásticas em dia. Sem os botoxes e enchimentos, a sua face ficou ainda mais diferente. Em 2015, a musa das passarelas participou do Big Brother inglês e passou por alguns momentos que demonstravam que ela não estava 100% de saúde. Hoje em dia, com 67 anos, a top model mais famosa da sua época mal é reconhecida na rua. O interessante é que ela prometeu nunca mais fazer nenhum tipo de cirurgia plástica, a pedido do seu filho. Susan Olsen era a caçula da série A Família Brand, que foi um estouro na década de 70. Nunca nem vi. E apesar de ter seguido carreira artística, esse acabou sendo seu papel mais famoso. Tanto que nos anos seguintes ela continuou fazendo sua personagem Cindy Brad e falando sobre ela em documentários e entrevistas. Bom, talvez por ter revivido a personagem tantas vezes, fez as pessoas lembrarem dela sempre jovem e esquecerem que o tempo traz suas marcas. Hoje a atriz está muito diferente do que os fãs guardam na memória, mas não era para menos, já que atualmente está com seus 61 anos. E quando é flagrada sem maquiagem ou longe das câmeras, a situação fica ainda pior, pois ela se torna uma senhorinha comum, como qualquer outra pessoa de sua idade. Nos anos 90, a Xuxa era a maior artista do país, emplacando hit atrás de hit, vendendo vários produtos e seu programa batia recordes de audiência. E pensando no sucesso da apresentadora com as suas paquitas, os empresários que não eram bobos nem nada criaram a versão masculina chamada Os Paquitos. Como é que é? Essa versão, além de auxiliar como ajudante de palco, ainda lançou um CD que foi um sucesso entre a garotada da época, ficando no número 1 das paradas de sucesso. A boy band passou por algumas poucas mudanças e um dos que mais se destacavam era o Yuri Martins. Você lembra dele? Isso porque o rapaz era um louro fortão que deixava as mulheres malucas, mano. Porém, os anos foram passando, o grupo acabou e hoje todos seguem uma vida no anonimato. O Yuri, por exemplo, até tentou seguir com a carreira musical, mas acabou não rolando e hoje ele tem uma vida comum, trabalhando em uma imobiliária. Seu visual ficou bem diferente do garotão de anos atrás e eu aposto que se uma fã daquele tempo o visse na rua, nem iria perceber quem era. Um dos rostos mais conhecidos das novelas da Globo é o de Marcos Frota, que vira e mexe aparece em alguma novela do Vale a Pena Ver de Novo. Ele começou sua carreira em 76 e desde então ganhou diversos papéis de destaque que o fizeram ter fama no país inteiro. Dentro de tudo que já participou, seus personagens mais conhecidos foram na novela Mulheres de Areia de 93, O Clone de 2001 e América de 2005. Todas essas obras fizeram um baita sucesso. O ator de olhos claros também fez diversos filmes e peças de teatro, além de ser dono de um circo de bastante sucesso. Afastado das telinhas desde 2016, quem lembra do Marcos Frota de alguns anos atrás percebe como está diferente e que o tempo não foi nada gentil com ele.
O astro resolveu adotar um visual mais paz e amor, ficando barbudo e cabeludo. Afinal de contas, não precisa mais se preocupar com a aparência, né? Já que está longe dos holofotes há um bom tempo. Roberto Bataglin foi um dos galãs dos anos 80 e 90, muito por conta de seus cabelos loiros, olhos claros e aquele bronzeado de surfista carioca, um padrão de beleza que fazia muito sucesso na época. Legal e bonito. Ele começou a atuar por volta dos 20 anos e fez mais de 20 novelas em várias emissoras como Manchete, Band e Record. O ator também teve papéis famosos na Globo, como o Tadeu de Sassaricando e o César em Selva de Pedra. Nessa época, sua carreira ia de vento em polpa, recebendo convite atrás de convite. Porém, conforme foi envelhecendo e surgindo os primeiros fios brancos, ele começou a ser chamado cada vez menos, até que pararam de vez por volta de 2008. Ele até chegou a fazer uma participação aqui, outra acolá, mas nada de grande impacto, sabe? Hoje o Roberto já não lembra mais aquele rapaz que partia corações nas décadas passadas. Afastado da mídia, ele trabalha como corretor de imóveis no Rio de Janeiro e de vez em quando faz uns bicos como repórter. A Grande Família foi uma das séries de maior sucesso da televisão nacional, tanto que ficou no ar por nada menos que 13 anos. E entre os vários personagens memoráveis, não dá para deixar de fora o Beisola, que é considerado por muitos um dos mais engraçados. Quem interpretou o pasteleiro malandrão por todos esses anos foi o Marcos Oliveira, que apesar de ter uma carreira longa, com muitos personagens que vão além da Grande Família, não parece ter feito um bom pé de meia, e hoje tá falido e quase irreconhecível. O ator passou por alguns problemas de saúde e perdeu praticamente tudo, chegando ao ponto de pedir dinheiro para seus seguidores nas redes sociais para arcar com os custos do aluguel e também do seu tratamento médico. Eu quero resolver o mais rápido possível para voltar a trabalhar. A única coisa da minha vida que me interessa é meu trabalho. Mas por favor, me ajudem. A situação chegou ao ponto dele fazer uma rifa valendo um celular para arrecadar uma grana, coisa que chamou a atenção de ex-colegas de trabalho que resolveram ajudá-lo. Atualmente, o eterno Beisola se encontra com 66 anos e, graças à comoção social que recebeu, passou a ser chamado para alguns trabalhos, já que é um ótimo ator e o público o ama. Lá nos Estados Unidos, os jogadores de basquete ganham bastante prestígio e muito dinheiro durante a carreira, e um deles foi Delonte West, que jogou profissionalmente entre 2004 e 2015. Porém, enquanto fazia sucesso nas quadras, Delonte passou por diversos problemas em sua vida pessoal, como escândalos amorosos e, o pior de todos, o vício em substâncias ilícitas. É provável que o uso dessas tais substâncias tenha culminado em sérios problemas mentais. Sem capacidade para gerir sua grana, ele acabou torrando tudo. E o que ninguém imaginava aconteceu. O milionário, que já foi um dos mais bem pagos da Liga de Basquete Norte-Americana, virou morador de rua e vive de pedir esmolas, ficando irreconhecível. My dog, Delonte. How you doing, my brother? Man. Mesmo com dificuldades, ele está passando por uma recuperação e diz pretender voltar a jogar profissionalmente no futuro. Eu estou torcendo para que ele abandone o mundo dessas substâncias ilegais e consiga retomar sua vida, pois talento ele tem de sobra. Tila Tequila foi uma artista de origem vietnamita que fez muito sucesso nos anos 2000 com o MySpace, uma das redes sociais daquela época. Ela era a cantora mais seguida por lá, sendo declarada a rainha da plataforma. A musa também ficou conhecida por se relacionar com Cassie Johnson, herdeira da empresa Johnson & Johnson e multimilionária. Após o falecimento da sua companheira, Tila deu uma sumida e, quando apareceu novamente, estava bem diferente de quando fazia parte da High Society norte-americana. Ela apareceu em uma live respondendo perguntas dos fãs,
com uns papos bem esquisitos, sendo que o principal e o mais bizarro é que hoje ela se entende como uma versão feminina de Jesus Cristo. Tila, que está muito diferente, ainda diz que frequentemente é visitada por demônios e possuída pelo próprio capiroto. Está repreendido em nome de Jesus! Tudo indica que a ex-socialite possui algum tipo de doença mental e que está nesse nível por falta de tratamento. Realmente espero que as coisas melhorem para ela. Os irmãos Bogdanov foram gêmeos franceses de origem russa que fizeram muito sucesso na Europa durante os anos 80 e 90. Em 1976, quando eram jovens, ambos embarcaram no mundo da televisão como apresentadores de um quadro de ficção científica e depois disso ficaram famosos em outros países que transmitiam os gêmeos cientistas no horário nobre da TV. Apesar de se consagrarem tanto na televisão quanto publicando livros, a partir de 2000, os irmãos se tornaram obcecados pela beleza e passaram a realizar diversos procedimentos estéticos que transformaram seus rostos em algo quase irreconhecível. Mudou meu conceito de horrível. Aplicações exageradas nas maçãs do rosto e no queixo fizeram com que os dois ficassem parecidos com personagens de desenho animado. Infelizmente, ambos acabaram partindo dessa para melhor no ano passado. Os Menudos foi um grupo musical criado em Porto Rico no ano de 77. Eles fizeram muito sucesso na América Latina inteira, inclusive aqui no Brasil. A febre era tanto por conta das músicas, quanto pelos integrantes da boy band, que no seu ápice tinha 5 integrantes, sendo um deles o Rob Rosa, o preferido de muitas garotas da época. Você lembra dele? Hoje, o Rob tem 53 anos e quem se recorda dos seus anos como integrante dos Menudos pode passar ao seu lado que não vai reconhecê-lo, tamanha diferença, principalmente quando ele resolve deixar a barba e os cabelos longos. Daí, meu amigo, não tem semelhança alguma com seu antigo eu. Nos anos 90 surgiu uma banda de samba reggae chamada Timbalada, que fez bastante sucesso em todo o Brasil e tinha como principais integrantes o Carlinhos Brown e o Chechel. O Carlinhos todo mundo sabe que tá bem de vida, foi jurado do The Voice por muitos anos e continua ativo no ramo musical, mas não podemos dizer o mesmo do Chechel. Em 2019 ele foi visto nas ruas de Salvador pedindo ajuda financeira, com a aparência bem abatida e até com alguns dentes faltando. Diz como é que é. Depois de terem conhecimento sobre a sua situação, ele foi chamado em programas de televisão e explicou que tinha vício em remédios e em bebida, e que às vezes passava por algumas recaídas e acabava até usando coisas mais pesadas. Porém, graças a Deus, o ex-vocalista conseguiu se recuperar e sua aparência ficou bem mais jovem do que quando ele estava em situação de rua. Graças a Deus. Para que Anitta conseguisse concorrer ao Grammy, foi preciso anos de consagração do funk, e uma das produtoras que chegou quando tudo ainda era mato foi a Furacão 2000, que produzia grandes sucessos da época. E uma das dançarinas mais conhecidas era a Juliana Silva, que além do funk também dançava para escolas de samba e estava com a vida garantida até se envolver com o que não presta. O vício de Juliana em entorpecentes fez com que ela perdesse o emprego, se afastasse da família, do próprio filho e fosse viver nas ruas do Rio de Janeiro. A ex-artista ficou 5 anos desaparecida e quando a sua mãe a encontrou, a situação era feia. Muito magra, com roupas rasgadas e desorientada, a ex-musa havia se afundado nas piores substâncias que existem. Em 2015, ela chegou a ser internada em uma clínica de reabilitação e, apesar de ter saído, os médicos que a acompanharam disseram que ela nunca mais seria a mesma, pois os entorpecentes já haviam causado danos irreversíveis. E em menos de 3 anos, a moça já estava nas ruas novamente.
Um final bem triste, né? Para quem ajudou o funk a se tornar o que é hoje. Marinho Chagas foi jogador de futebol que ganhou fama depois de jogar pelo Náutico e posteriormente no Botafogo, onde se consagrou como um dos principais titulares da época, jogando até mesmo pela seleção de 73 até 74. Além de um baita jogador, Marinho também era conhecido pelas suas madeixas louras, que rendeu para ele o apelido de bruxa. Os anos se passaram e o craque se aposentou, porém continuou gastando dinheiro como se ainda fosse um atleta profissional de primeira linha. Ah, não, aí ele extrapolou. Marinho gostava de ostentar colares feitos de ouro, anéis, carrões e não escondia que era fã de uma festa regada a bastante bebida. Até que, infelizmente, o que acontecia apenas no fim de semana passou a ser diário e ele se tornou dependente alcoólico. Isso fez com que perdesse dinheiro, tivesse problemas pessoais, enfrentasse um complicado divórcio e é claro que todos esses problemas juntos refletiram na sua aparência física. Ele viveu seus últimos anos como uma pessoa comum, com muita dificuldade financeira e completamente irreconhecível. O ator Sérgio Rodjakov ganhou destaque e fama no país inteiro com seu personagem Cabeção. Na novela Malhação, o papel foi tão bem aceito pelo público que ele atuou por 6 anos com o mesmo personagem. Porém, depois que o contrato acabou e não foi renovado, Serginho se afastou da televisão e nunca mais foi chamado para fazer algum papel igualmente relevante, nem na Globo e nem em qualquer outra emissora. Ele também passou por problemas pessoais, chegou a trabalhar como garçom nos Estados Unidos e depois acabou se envolvendo com substâncias ilícitas, chegando a parar numa clínica de reabilitação. Muitas controvérsias envolvendo seu nome apareceram ao longo dos anos, o que foi piorando ainda mais a sua imagem. Sua aparência foi ficando cada vez pior. Em 2022, o ex-ator foi novamente internado em uma clínica de reabilitação e dessa vez sua mãe deu uma entrevista dizendo que o tratamento poderia ser longo para que ele se livre logo desse mal de uma vez por todas. E bom, tomara que dê tudo certo para o eterno Cabeção. Heather de Locklear foi um dos nomes mais populares de Hollywood durante os anos 80. A atriz ficou conhecida pelos cabelos loiros, olhos claros e por suas atuações em filmes que fizeram sucesso na época, como Carro Comando e Melrose, além de fazer pontinhas em séries como Hannah Montana e 2 Homens e Meio. Apesar de nunca ter parado de atuar, ela não ganhou muitos papéis de destaque desde os anos 90. Sem fama, ela virou notícia após responder algumas acusações de agressão e chegou a ser presa. Porém, o destaque mesmo foi para o retorno às telonas em 2019. Isso porque sua aparência chamou mais atenção do que o próprio filme. Se você prestar atenção, ela parece ter exagerado um pouco nos procedimentos estéticos, que a deixaram bastante diferente. Realmente. Nas vezes em que foi fotografada sem maquiagem, os fãs disseram não reconhecer a atriz e muitos apontaram que talvez o péssimo resultado tenha sido por falta de dinheiro para deixar as aplicações de Botox em dia. Dessa forma, a ex-musa da TV se tornou praticamente outra pessoa. Um sucesso do final dos anos 70 e começo dos 80 foi a série Arnold, que foi bastante popular aqui no Brasil. O protagonista era interpretado pelo ator mirim Gary Coleman, que começou a série aos 10 anos e terminou com 18, tendo acumulado uma bela grana com todos esses anos de atuação. Porém, assim que a sitcom acabou, começaram os problemas do jovem ator, que descobriu ter sido passado para trás pelos próprios pais, que torraram a maioria da sua grana. Dá pra imaginar uma coisa dessas? Ele também nunca mais arranjou nenhum trabalho de destaque no mundo da televisão ou do cinema. E apesar de ter feito algumas pontinhas aqui e acolá, acabou tendo que ganhar a vida com empregos normais, que não fossem artísticos. Chegou uma época que o seu nome só aparecia para falar das polêmicas, como quando foi preso por agredir um fã ou do divórcio conturbado com sua ex-esposa.
para a tristeza de todo mundo, o ex-ator não teve um final de vida dos melhores, até que em 2010 sofreu um acidente em casa e acabou falecendo com apenas 42 anos. Jessica Simpson ficou muito famosa nos anos 90 e 2000, seguindo a mesma linha da Britney Spears. Ela era uma jovem loira que emplacava sucesso atrás de sucesso, sempre estando em evidência. Ela também trabalhou como atriz, fez parte de reality shows e sempre estampou capas de revistas por conta da sua beleza, mas tudo isso mudou quando a artista engravidou. Claro que é normal ganhar uns quilos nesse processo, mas a coisa saiu um pouco do controle para Jessica, pois segundo fontes próximas, a grávida tinha desejo de comer fast food de forma totalmente exagerada. Ela chegou a ganhar 30 quilos por conta desse hábito nada saudável. Isso fez com que seu colesterol aumentasse e até a sua pele ficou menos jovial. Ter parado com os cuidados de beleza e outros procedimentos estéticos também fizeram diferença para toda essa mudança. Porém, logo após a gravidez, ela já tinha um contrato assinado com aqueles programas de redução de peso, sabe? E voltou a se cuidar. Hoje em dia ela aparenta ser bem mais jovem do que nos tempos de grávida. Você não acha? Thiago Baldini foi um ator muito famoso durante os anos 90. Ele começou sua carreira como modelo e depois ingressou no mundo da atuação, fazendo diversas novelas da Globo, como Eta Mundo Bom, algumas do SBT como Carrossel e até os 10 Mandamentos da Record, só para citar os trabalhos mais conhecidos. Porém, como ele mesmo comentou em uma postagem no seu Instagram, quando era jovem perdeu toda essa fama por conta do seu envolvimento com substâncias ilícitas. Ao ser entrevistado, o ex-ator relata que já esteve no seu auge, viajava o mundo todo, mas que tudo ficou para trás por conta dos seus vícios. Eu tinha tudo, Kleber, tinha tudo. Tinha carro, dinheiro, frequentava os melhores restaurantes, viajava a todos os países, os melhores hotéis, tudo. Anos depois, ele foi convidado a participar do quadro de pegadinhas na Rede TV para ter uma nova oportunidade, onde ficou com um emprego garantido por um bom tempo. Come, eu sei, mas quem vai comer? Não vou comer nada não, rapaz, não vou comer. Você vai... Só que acabou o contrato e o ex-galã acabou voltando para a situação em que estava antes. Thiago já foi visto diversas vezes pedindo dinheiro na rua. Para se virar, ele também passou a vender água no sinal. Tudo isso resultou no seu envelhecimento precoce e, consequentemente, na sua atual aparência. Entre os anos 80 e 90, Felipe Martins era um rosto conhecido do grande público por atuar nas novelas globais. Seu principal papel foi como Tato, filho do protagonista interpretado por Antônio Fagundes na novela A Viagem de 94. Pelos próximos 20 anos, ele ainda conseguiu se manter na mídia, sabe? Aparecendo em várias outras produções da Globo, sendo a última de 2008, quando fez Negócio da China. Nos anos seguintes, Felipe Martins migrou para a Record, fazendo novelas bíblicas entre 2009 e 2014. O problema é que depois ele foi ficando cada vez com menos propostas de trabalho, até ir sumindo da televisão de vez. Hoje, aos 62 anos, ele vive em um sítio no interior do Rio de Janeiro, tem um grupo de teatro com alguns poucos alunos e cuida de seus cachorros e de sua horta. Um pouco distante dos holofotes e bem diferente de como costumávamos vê-lo na televisão. O príncipe William já foi considerado um dos solteiros mais cobiçados do mundo, porque além de príncipe, ele era bonitão quando era um pouco mais jovem. Isso segundo minha tia, tá? Sim. Na verdade, desde criança, o membro da família real já era bastante elogiado por conta da sua aparência, coisa que continuou na adolescência e no começo da vida adulta. Grande parte dessa beleza é por conta de sua mãe, a princesa Diana. Porém, não podemos nos esquecer de seu pai, que já dava pistas de como seria o seu futuro se a genética pendesse para o seu lado. E não é que o menino puxou? Chegou uma hora que ficou difícil esconder que, além da possibilidade de assumir o trono real, ele também herdou a calvície do pai.
Na verdade, parece que ele até ultrapassou seu coroa, porque hoje em dia tem menos cabelo que o próprio Rei Charles. Como pode? E olha que ele só tem 40 anos de idade. Quem gosta de rock sabe que antes da Anitta lançar a música Boys Don't You Cry, a banda The Cure já possuía uma canção bem famosa com esse nome, cantada pelo vocalista Robert Smith. Apesar de sempre ter usado um estilo mais caótico e diferente, ele foi um sex symbol, principalmente durante os anos 80, mesmo com esse cabelão desarrumado quase o tempo todo. Os anos foram passando e o Robert ainda manteve o mesmo estilo de 30 anos atrás, porém quem curtiu seu som e viu seus videoclipes nos anos 80 dificilmente reconheceria o rockstar se o visse na rua hoje em dia. Jenny Lee foi uma atriz bastante respeitada no ramo de, digamos, entretenimento adulto, se é que você me entende. Seu verdadeiro nome é Stephanie Sadorra, mas quando resolveu ingressar no ramo dos vídeos para maiores, adotou o apelido que a deixou famosa. Aos 22 anos, Jenny já tinha bastante dinheiro e fama, tanto que conseguiu fazer uma coisa bem rara para a indústria, que foi atuar também em diversos comerciais de televisão e também como modelo fotográfica. Apesar de todo o reconhecimento, o auge durou poucos anos e passou. Ela se aposentou dos filmes adultos em 2009, mas por conta de algumas reviravoltas, acabou não conseguindo manter o padrão de vida e foi parar na rua, se tornando completamente reconhecível para quem lembra dela nos tempos de glória. Na verdade, ela vive em alguns túneis desativados que ficam embaixo da cidade de Las Vegas, e a própria já disse que se sente mais acolhida onde está atualmente do que quando atuava, mano. Olha que loucura! Porém, ela reconhece que ficar em situação de rua não foi nada bom para sua beleza, já que ela tá bem diferente de quando era jovem. Eduardo Tornag é um ator que, se você não lembrar, talvez a sua mãe lembre, já que interpretou diversos papéis no horário nobre da Globo, o que rendeu o título de galã ainda durante os anos 70. Isso se manteve nas décadas seguintes, inclusive com suas participações em filmes do cinema nacional. Até mesmo ostentando uma barba mais cheia, ainda era tido como um dos atores mais bonitões da sua época. Ele deu uma afastada das telas e quando reapareceu fazendo alguns trabalhos, deixou muita gente na dúvida se aquele era realmente o Eduardo que todos conheciam. Atualmente a barba ficou bem maior e a idade chegou com tudo, o deixando bem diferente dos anos que ele fazia TV. Hoje em dia a ex-estrela dá aulas de teatro e também de poesia em comunidades e participa de diversos projetos sociais. Talvez a ideia seja passar a visão de um homem mais sábio e experiente, por isso esse visual de Gandalf. Aleph Del Moral foi um ator de novelas brasileiro descoberto pela Globo durante os anos 90, quando ainda era uma criança. Ele fez alguns papéis relevantes em produções, como a novela Vamp, que deu o reconhecimento nacional ao jovem. Depois ele não passou em um teste para Malhação, mas continuou trabalhando na área, só que por trás das câmeras como operador de som. Aleph continuou nos bastidores por um tempo, até ser chamado para atuar em produções menores, como curtas-metragens e até um videoclipe. Porém, depois de 2009, ele nunca mais foi visto, mano. Acontece que o ex-ator descobriu ser portador de esquizofrenia e começou a fazer tratamento, mas como não levou muito a sério, acabou tendo alguns surtos e chegou a ficar 7 meses desaparecido. Apesar de ter sido encontrado, ele nunca mais voltou para a carreira artística e atualmente está vivendo com a mãe em Macaé, no Rio de Janeiro. Hoje em dia, o eterno Rubinho da novela Vamp está com 46 anos. Como toma remédios controlados, a família se preocupa com seus desaparecimentos que já aconteceram algumas vezes, pois eles têm medo do Aleph ser confundido com o usuário de substâncias ilegais.
graças a Deus, desde 2016 ele está são e salvo em sua casa e vive feliz na companhia de sua família, que lhe dá todo o apoio que precisa. Uma das maiores promessas do futebol nacional foi Regis Pitbull, que começou a carreira jogando no Comercial em 96 e já no ano seguinte estava na Europa jogando em um time de Portugal. O craque se tornou ídolo quando voltou ao Brasil para jogar no Botafogo e depois seguiu carreira em vários outros times internacionais, do Japão e também da Turquia. Em 2006, ele chegou no seu auge, realizando o sonho de ser contratado pelo Corinthians, mas não durou muito tempo por lá e acabou passando por outros times nacionais. O atleta já foi pego no antidoping com substâncias ilícitas no corpo e por conta disso ficou um tempo afastado dos gramados. Mas não se tratava de um caso isolado e anos depois ele passou a lutar contra a dependência química, o que acabou com toda a sua reserva financeira. Felizmente, o jogador conseguiu se livrar dos vícios em 2012 e assinou com a Ponte Preta, mas se aposentou pouco tempo depois. Hoje, Regis Pitbull está longe dos gramados e trabalha na fábrica de um amigo. Ele continua fazendo tratamento e espera um dia conseguir ficar 100% limpo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!